7 horas e 17 minutos, estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV e já está aqui no estúdio o Stanislau Marca. Ele é assessor da presidência da Dersa. Meu amigo Stanislau, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. E por mais que o assunto seja polêmico, eu quero destacar que em nenhum momento a Dersa se negou a mandar um representante para dar satisfação aos nossos telespectadores da região metropolitana. Por que eu digo isso? Muitas vezes a empresa é criticada e nós da imprensa damos a oportunidade. Pelo menos eu gosto de ouvir os dois lados para que o telespectador possa entender o que está acontecendo. Então eu queria destacar que em nenhum momento a Dersa falou, não vamos mandar ninguém, pelo contrário, você chegou até cedo, né? Já tomou um cafezinho, tudo tranquilo, Stanislau? Tudo tranquilo. Douglas, eu queria agradecer o convite em nome da Dersa, em nome do secretário de Logística e Transportes, a esta oportunidade que nós temos de participar dessa fase de esclarecimento à população sobre essa obra que é um desejo centenário da população aqui da Baixada. E eu, como engenheiro, digo que eu tenho a felicidade de ser destacado pelo Dr. Laurence, presidente da Dersa, para participar de uma obra que, na minha opinião, ela tem uma importância tão grande como é o Rodoanel para a região metropolitana. E eu digo que esse túnel para a Baixada é a obra do século em termos de mobilidade urbana. Ela vai apresentar para a gente mais uma alternativa, e uma alternativa rápida e eficiente, para a travessia entre os dois municípios. E é uma obra importante não só para a região, mas pelo fato de nós estarmos na região do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, é uma obra importante para o estado de São Paulo e para o Brasil, porque por aqui escoa boa parte da riqueza que sai e que chega ao Brasil. Agora, Stanislau, tudo que você falou eu concordo, é real, tanto é que esse túnel já foi aí até proclamado, anunciado pelo Prestes Maia. A gente sabe o quanto que nós da região clamamos por desenvolvimento, mas hoje o maior impasse, principalmente no dia de ontem, reuniões no Salão Esmeralda Tarquínio, na Prefeitura e na Câmara de Santos, uma discussão maior com relação aos moradores do Macuco Estuário que se sentem incomodados com relação a essas desapropriações. Ao mesmo tempo que o sonho desse túnel ligando Santos ao Guarujá existe, como você relatou, muitos desses moradores têm como o único bem e se move no Macuco. Como que está essa negociação das apropriações? Existe a possibilidade de uma mudança de traçado, diminuindo as desapropriações no Macuco, Stanislau? Veja bem, todo o processo de consulta pública e de licenciamento, isso é inevitável em todos eles que eu participei, tanto da duplicação da Tamoios, como do Rodoanel Norte e outros empreendimentos que eu já tenho alguma idade, não participei do projeto da Arca de Noé, mas pelo menos da rodovia dos Bandeirantes. Você é uma pessoa experiente. Eu participei e tenho alguma experiência nisso. Em todos esses processos de consulta pública, quando é feito seriamente, como nós estamos pretendendo fazer, existe um processo em que o projeto que entra neste procedimento, ele acaba saindo sempre melhor. A nossa intenção, evidentemente, vamos dizer, é causar o menos de impacto possível na área onde a gente implanta o empreendimento. Nem sempre é possível fazer uma omelete sem quebrar algum osso. Então, a nossa fase agora de consulta pública é justamente para ouvir a comunidade afetada e procurar, evidentemente, aquelas soluções, agora micro-soluções, que nos permitam impactar o mínimo possível a região. Agora, eu não sei se o Marcão consegue colocar aqui no plasma a manchete a segunda parte do jornal Diário do Litoral. É possível, Marcão? Eu quero mostrar para os telespectadores a segunda parte da manchete para que o Stanislau possa responder. Eu vou até voltar aqui para cá, Carioca. Não sei se ele tem condição de colocar aqui o Diário do Litoral. Só a parte de baixo da manchete, até para a gente poder ilustrar a participação do Stanislau Marca, assessor da presidência da Dersa. Aqui, ó. Stanislau, prefeito de Santos não quer desapropriações. Paulo Alexandre Barbosa garantiu aos moradores do Macuco e do Estuário que sua intenção é manter as residências.
Qual a influência que um prefeito de Santos tem sobre um projeto tão importante do túnel? A influência é fundamental, tanto do lado de Santos como do lado do Guarujá. Os entendimentos com as prefeituras têm sido permanentes. O desejo do prefeito também é o nosso desejo, ou seja, até nisto nós estamos trabalhando de modo afinado. Certo. Nós também não queremos desapropriações. E nesta fase agora nós vamos analisar com a população o traçado que foi proposto no projeto básico, que está sendo submetido ao processo de licenciamento ambiental, para que, com o conhecimento local das pessoas, dos técnicos, dos políticos da região, de toda a comunidade envolvida, a gente consiga aprimorar aquele traçado e consiga realmente minimizar os impactos. Agora, Stanislau, você citou dois momentos, que foi a Tamoios e o Rodoanel. E agora um terceiro momento, que é o túnel ligando Santos ao Guarujá. Nesses outros dois locais, você viu a participação tão importante e maciça da população, como está vendo aqui com relação aos moradores do estuário do Macuco, participando das decisões desse túnel? Sempre existe a participação, se bem que eu sinto que, neste caso, a gente tem uma participação, eu creio que mais efetiva, mais presente, né? A obra é de um interesse muito grande, ou seja, um interesse geral da população, do porto, do polo industrial de Cubatão. Então, como há esse interesse, evidentemente, vamos dizer, a gente tem que capitalizar isso e canalizar essas contribuições para que a gente tenha realmente um ótimo produto. É esse o processo que se iniciou. Além, vamos dizer, de a gente lá na Dersa, está disponível através do site, através dos telefones, pessoalmente, eu particularmente me coloco à disposição de quem quiser esclarecimentos, quem quiser sugerir, quem quiser criticar, uma boa crítica, vamos dizer, sempre é bem-vinda, né? Nós estamos à disposição. E aqui na região nós montamos 2 centros de relacionamento que eu convido a população realmente para participar. Lá nós temos pessoas treinadas para dar esclarecimento. Se eventualmente alguma pergunta não puder ser respondida no momento, ela vai ser encaminhada a nós, da coordenação do projeto, e pode ter certeza que a resposta virá. O Centro de Relacionamento de Santos está aqui na Avenida da Praia, na esquina da Conselheiro Nébias, e o Centro de Relacionamento do Guarujá está no ao pátio da Prefeitura, perto do terminal rodoviário. E o de Guarujá funciona de segunda a sexta e o de Santos funciona de terça a sábado. Ou seja, quem durante a semana aqui em Santos não tiver condições, no sábado estamos à disposição para esclarecimento. Nós estamos conversando com Stanislau Marca, assessor da presidência da Dersa. Nós temos um vídeo que explica mais ou menos a construção, a montagem do túnel ligando Santos ao Guarujá. Eu queria que a produção colocasse esse vídeo, Stanislau, por favor, e que você pudesse narrar para explicar para os nossos telespectadores como que vai ser montado esse túnel ligando Santos ao Guarujá. É um vídeo ilustrativo e eu vou tratá-lo como você, como um engenheiro, uma pessoa representante da Dersa, vai poder nos explicar melhor. Nós já estamos com imagem, eu queria que você narrasse em cima do que nós estamos apresentando, por favor. Essas primeiras imagens mostram a importância dessa travessia, que depois de longos estudos, acabou resultando numa travessia por túnel. E nesta localização, onde se situa, que é, vamos dizer, do Cais de Outeirinhos até o Linhão da Codesp, do lado do Guarujá, foi a opção locacional escolhida entre 7 alternativas de localização, desde a alternativa lá próximo à Ilha de Bagres até a alternativa na ponta da praia, na localização das balsas. Essa avenida seria qual? Essa avenida é a Pedro Lessa, não? Afonso Pena? Afonso Pena, aí entra no túnel ali ao lado da Citrosul, Cutrale, aí mergulha, e aí nós entramos, vamos dizer, tem uma fase, esse primeiro trecho é um trecho construído, escavado,
Aí entra, vamos dizer, a partir do edifício de transição, entra no túnel executado com aquele processo novo aqui no Brasil. É um processo que no mundo tem 150 aplicações. Aí já é Guarujá. Aqui já é Guarujá, né? Aí já sai de novo, vamos dizer, sai no linhão da Codesp, e nesse trecho, por uma questão, vamos dizer, de minimizar ruído, ele é um trecho que é semi-enterrado. Aqui já estamos mostrando o processo construtivo dos módulos. Cada módulo desse tem cerca de 130 metros por 35 de largura por 10 de altura. É construído em concreto, numa doca seca. Essa doca seca é inundada, ele é vedado nas duas extremidades, é inundada, e o impressionante é que um monstrengo desse, de 40 mil toneladas de concreto, flutua. Ele é transportado através de rebocadores, aí ele é posicionado no seu local de instalação, afundado, ele é pressionado contra o módulo já instalado através de alguns macacos, e depois, pela força da pressão hidrostática, ele se comprime contra o módulo anterior. Aqui é uma vista, vamos dizer, do interior do túnel. São duas pistas com 3 faixas de rolamento cada uma, e aqui mostra-se uma seção, um corte que ilustra o túnel completo, as duas pistas de ida e volta e a galeria central com uma ciclovia e uma passagem de pedestres. Este é o edifício de entrada, tanto na entrada de Santos como de Guarujá. Há escadas rolantes, escadas comuns, elevadores, ou seja, completa mobilidade para quem usa o túnel. Para pedestres é tranquilo, que são 750 metros de travessia a pé. E para veículos, então, vamos dizer, nem se fala, ou seja, a travessia que hoje leva vários minutos deve levar a velocidade de 60 por hora, 1 minuto e 42 segundos. Este é um centro de controle operacional. O túnel vai ser todo monitorado em todos os aspectos, não só na questão da estrutura, como também na questão de tráfego e na questão de segurança. Essa imagem mostra que nós respeitamos as restrições do Conselho da Autoridade Portuária em termos de calado para a navegação e as restrições do Comando Aéreo Regional para a altura de voo no cone de aproximação da base aérea de Santos. Bom, o 3041-6777 é o telefone para que o telespectador pode fazer perguntas. Esse vídeo ilustrativo com a explicação do Stanislau Marca, assessor da presidência da Dersa, pôde colocar aos telespectadores um projeto importantíssimo. O que eu sinto, às vezes, Stanislau, não sei se você teve a oportunidade de conversar com os moradores, é que nós esperamos por tanto tempo por obras importantes como essa, que quando chega, a gente, não é que a gente não acredite, a gente fica preocupado, né, no transtorno que esse desenvolvimento pode causar dentro da cidade de Santos. E uma das discussões é se o entorno ali, pegando a perimetral e depois o Afonso Pena, isso não vai superlotar, não vai aumentar o trânsito de caminhões que entrariam na cidade, sendo que esse traçado não contempla o início lá na Alemoa e sim no Macuco, não aumentaria o número de veículos dentro da cidade? Veja bem, a nossa expectativa, o nosso desejo e a nossa intenção é que esse túnel ele traga um processo de requalificação urbana, tanto do lado de Santos como do lado do Guarujá. Não induzirá um tráfego adicional. O tráfego adicional que deve ocorrer na região é em função do crescimento da atividade portuária, que deve quadruplicar nos próximos 10 a 20 anos. Então, esse túnel só vem trazer soluções. Primeiro, ele não aumenta o movimento de caminhões ou de carga em cada um dos lados do canal, porque o tráfego rodoviário ele continua sendo feito para Santos pela via Anchieta e para a margem esquerda do lado do Guarujá na pela Cônego Domênico Rangoni. Ali, evidentemente, há ações tanto do governo do estado, como da prefeitura, como do governo federal, para uma melhoria do viário,
para resolver o problema da Rua do Adubo. Então, ele só vem trazer soluções e a expectativa é que ele traga uma requalificação urbana. Isto está sendo feito muito em comum acordo com a Prefeitura. Eu vou sair daqui hoje, tenho uma outra reunião com a Prefeitura justamente para discutir... Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos, discutir as nossas contagens e as nossas projeções de tráfego na região de acesso ao túnel, justamente para compatibilizar a obra com o trânsito. Ou seja, o túnel ele tem que resolver o problema de trânsito da região e não jogar mais um problema para a comunidade que mora lá. Stanislau, essa minha preocupação, e acredito que seja a preocupação da maioria dos telespectadores, é que nós sabíamos o quanto que era importante a segunda pista de imigrantes. E quando ela chegou, foi até entregue antes do prazo, o que aconteceu? Não pensaram nas obras complementares. Então, a minha preocupação como santista, e aí eu quero dividir essa preocupação dos telespectadores, é que tá bom, o túnel está sendo entregue, e aí? Legal, um minuto, menos de 2 minutos a gente atravessa, mas o trânsito que ficou aqui na ponta da praia, aqui no Macuco, nossa, deixou muito preocupado. Essa é a dúvida que os telespectadores têm. Por exemplo, o Fábio do Gonzaga acabou de ligar no 3041-6777, Stanislau, e faz a seguinte pergunta: o trânsito em Santos está caótico. Quais as providências que serão tomadas para amenizar este problema que a construção do túnel pode aumentar? É a dúvida que você tem e acredito que seja a razão da reunião na sequência com a Prefeitura de Santos, né? Não, não é dúvida, é só um afinamento de posições. Nós temos as nossas contagens, a Prefeitura tem as dela, em princípio a coisa, vamos dizer, mais ou menos bate. Realmente, vamos dizer, o trânsito hoje já não é dos melhores. Agora, com as intervenções que nós vamos fazer, na área urbana de Santos, existe a perspectiva de uma melhoria do viário, da fluidez, da mobilidade urbana aqui do lado de Santos. Nós vamos fazer viaduto atravessando a portuária, para que não haja conflito com o tráfego de caminhões. Os acessos estão sendo pensados de modo que não se jogue caminhões para dentro do bairro. Ou seja, porque a pior coisa que existe, vamos dizer, eu morar numa casa, daqui a pouco começa a passar muito caminhão. Aí começa a rachadura, barulho, poluição. É poluição do ar. Então, a proposta que nós estamos fazendo em conjunto com a Prefeitura é de requalificação urbana e de melhoria da mobilidade. Stanislau, excelente que a Dersa tem esse tipo de preocupação para que o telespectador possa entender que todo esse projeto tudo está sendo avaliado. O Júlio, do bairro da Aparecida, faz a seguinte pergunta: com uma construção tão grande, pedestres e ciclistas circulando pelo túnel, como será a segurança no local e no perímetro do túnel? Naquele vídeo que nós vimos sobre o túnel em si, de modo geral, é uma criação artística, vamos dizer, em cima do projeto. Ali, evidentemente, não dá para mostrar tudo, mas tem um centro de controle operacional. Acho que no final do vídeo mostrou. E câmeras de monitoramento, como eu disse, para todas as questões estruturais do túnel, estrutura, movimento, etc., e para as questões de segurança. Segurança dos veículos e segurança dos pedestres e ciclistas. Ainda falta acertar, evidentemente, com algumas autoridades. A questão, por exemplo, vai haver um posto de polícia ali, porque a instalação daquele edifício de transição, ela permite algumas funcionalidades. Além do centro de controle operacional, evidentemente vai ter o gerador de emergência, ou seja, esse túnel não pode ficar sem luz, vai ter gerador de emergência, e algumas outras instalações de utilidade pública são passíveis de implantação nessa instalação. Stanislau, a Maria do Carmo do Boqueirão, esse traçado é o que causa menos impacto ambiental de desapropriações? Esse foi escolhido, vamos dizer, basicamente com isso. Quais são os impactos que uma obra desse tipo pode causar? Impactos ambientais nessa região, a gente tem, vamos dizer, como principal mote da análise ambiental, a dragagem do canal, a dragagem transversal para a implantação dos módulos do túnel no fundo do canal. Se bem que o canal, vamos dizer, ele já tem, vamos dizer, toda uma
uma vida, já tem todo um uso em que a gente tem que preservar aquilo que está lá. Todos os cuidados vão ser tomados no sentido de o material dragado ser levado para um bota-fora oficial, autorizado, licenciado, que já existe. O bota-fora da dragagem do canal já existe no mar. E a dragagem e a escavação dos solos em terra, essa aí vai para botaforas também licenciados. Então a questão ambiental, ela não é tão impactante como, por exemplo, quando eu faço um rodoanel norte na reserva lá da Serra da Cantareira, ou como quando eu fiz uma rodovia dos imigrantes na reserva da Serra do Mar. A grande questão que se coloca aqui é a questão que é ambiental também, porque nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente, e a parte que eu considero mais importante, a questão, vamos dizer, é vista sob o aspecto socioambiental. Então, o impacto social é uma das coisas mais importantes neste projeto do túnel. E é este impacto que a gente luta para minimizar. Até porque essa luta que o Stanislau comenta é importante, porque se a gente parar para pensar que com relação ao VLT, houve uma paralisação num trecho da obra por parte da Promotoria do Meio Ambiente com relação ao traçado. E a gente sabe que não só a dificuldade, às vezes, de um licenciamento ambiental, como a responsabilidade que as empresas, e aí eu coloco a dessa, tem com relação a esse impacto do meio ambiente nas cidades, como não vai ser diferente em Santos nem no Guarujá. Stanislau, eu peço a licença, a gente vai fazer um rápido intervalo. Já já eu volto com Hora Geral e mais perguntas no 3041-6777. Eu volto já.